O fim ou o começo? A guerra irrompe quando linhas do tempo e universos colidem. O Homem de Ferro deve escolher entre o menor dos dois males, o Criador ou Kang. Mas que segredo Howard Stark sabe sobre os homens por trás das máscaras? E no final de tudo, o mundo fora da sua janela mudará para sempre. Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje estamos de volta para trazer a vocês a edição final de Invasão Ultimate edição 4. Mas antes de começarmos, não esqueçam de apoiar o canal com seu like, se inscrevam e ativem o sininho de notificação. E sem mais demora, bora para a história! A edição começa com Howard Stark e Reed Richards trabalhando juntos para concluir o motor Immortus. Até que, sem aviso, Reed afirmou conhecer alguns segredos. Howard Stark respondeu com entusiasmo e questionou se algum deles se relacionava com a fórmula secreta dos polímeros da cidade, devido aos problemas com a resina que não combinavam com os filamentos de cobre. Após Reed entregar o objeto solicitado, eles continuaram a trabalhar esperando que a solução funcionasse. Curioso, Howard perguntou sobre a natureza dos segredos, e Reed explicou que eram segredos profundos e pecados guardados no coração do grande Criador. Reed afirmou que sabia de onde ele vinha e como tinha moldado o mundo como estava agora e que tinha testemunhado tudo com seus próprios olhos. No entanto, até aquele momento, ele não tinha ninguém com quem compartilhar essa informação. Mas agora é diferente, e Reed pergunta se Howard quer que ele mostre isso a ele. Howard respondeu que sim, mas pediu que concluíssem o que estavam fazendo no momento, sugerindo que depois teriam todo o tempo do mundo para discutir o assunto. E agora, havia 2 geradores imortos. Depois de muitas horas, Howard acreditava ter concluído o trabalho. Reed elogiou a elegância da estrutura da bobina, destacando como ela refletia a própria natureza do tempo, indicando que suas escolhas estavam corretas. Ele também sugeriu a consideração de um mecanismo de feedback, especialmente se a máquina Immortus fosse projetada para viajar tanto para frente quanto para trás no tempo, para evitar sobreposições indesejadas. Howard lamentou sua falha em perceber esse detalhe crítico, compreendendo os riscos envolvidos na sobreposição temporal. Reed comentou que sempre há alguém que conhece esses segredos. Enquanto Howard demonstrava exaustão, fez uma pergunta a Reed sobre quanto tempo eles estavam trabalhando no projeto, pois parecia que passaram dias, mas ele não conseguia estimar com precisão. Reed explicou que estavam em um templo onde a passagem temporal é abstrata, onde não haviam constantes para medir a passagem dos momentos. Ele abandonou a contagem dos dias e das horas há muito tempo. Howard Stark pediu desculpas por não ter considerado isso antes e perguntou há quanto tempo Reed estava confinado naquele lugar. Reed então descreveu como tentou medir a passagem temporal observando um feixe de luz na parede, mas percebeu que ele oscilava sutilmente, controlado por alguma máquina manipulada por quem os observava, sendo esse um dos muitos jogos que o Criador fez com ele. Foi aí que Howard perguntou se a máscara de Reed fazia parte desse enigma. Reed respondeu que não, enfatizando que a máscara não era um jogo, mas sim sua verdadeira identidade. Ele descreveu o laboratório como funcional e revelou sua sensação de que tudo ali fazia parte de um experimento maior, no qual ele era o sujeito. Reed admitiu que era torturado e odiado, mas não compreendia o motivo. Howard ofereceu ajuda para escapar, mas Reed expressou que não era possível fugir de quem se é. Uma semana depois, na cidade, Howard Stark perguntou se estavam prontos. Reed respondeu que o traje de holograma estava funcionando, o terminal do condutor estava aceitável, mas sua psique estava em um estado preocupante. Howard percebeu a ansiedade de Reed, temendo que algo pudesse dar errado ou que fosse uma despedida, e Reed confirmou suas preocupações. Em seu traje, agora como Homem de Ferro, ele expressou empatia por seu colega de trabalho, compartilhando seus próprios medos, mas assegurando a Reed que tudo ficaria bem e que se encontrariam do outro lado. Instantes depois, o Criador menciona que suas fiéis espadas informaram que Stark desejava encontrá-lo e que finalmente tinha algo para apresentar.
Ele questionou se isso era verdade e, por fim, acabou elogiando seu trabalho. Enquanto Reed usa um holograma para seguir a uma área não autorizada, podemos ver um bilhete em suas mãos destinado a Tony Stark. Perto dali, o criador perguntou se Howard Stark havia construído a máquina que o permitiria fazer todas as coisas que já havia feito, transformando o mundo na maravilha que era agora. Howard respondeu negativamente e explicou que apenas a copiou, criando uma versão melhor. Ele sugeriu que a outra máquina fosse feita pelas mãos do criador, embora ele tenha esquecido o que havia feito. Uma memória perdida de um criador mais completo. O criador considerou a ideia de levar aquilo para um ele do passado e fazer uma cópia, buscando criar uma versão melhor. Howard Stark sugeriu que poderia simplesmente destruir tudo e encerrar o processo antinatural. No entanto, o criador alertou sobre a ameaça de um monstro vindo do futuro que precisavam eliminar, enquanto Howard expressou seu cansaço de ter que decidir entre quais monstros eram mais aceitáveis. Em outro lugar, Reed ativou o terminal de condutor de energia, concedendo acesso remoto, enquanto o criador questionava o que estava acontecendo. Howard explicou que interrompeu o sistema central da cidade e desativou o escudo temporal. A verdade é que ele abriu a porta para deixar os lobos entrarem. Reed, em outro lugar, reativou o terminal de condutor de energia, enquanto Howard Stark afirmava que haviam trancado os lobos dentro da cidade junto com o criador. Liderando a invasão, Kang apontou para o criador e declarou que não havia preço muito alto a pagar, pois o vilão deveria morrer a qualquer custo. Porém, ele não assistia passivamente e convocou os Filhos do Amanhã para defenderem a cidade. E uma intensa e feroz batalha se desenrola entre eles. O criador percebeu a determinação nos olhos de Stark e comentou que ele havia decidido criar seu próprio jogo. O herói respondeu que não era um jogo, mas uma necessidade de detê-lo. O criador menosprezou Stark, chamando-o de criança ignorante e ingrata que rejeitava seu ambiente. Ele explicou que o mundo não havia surgido por acaso, mas por sua própria ação, e que ele e seus seguidores estavam lá para apagar todas as suas grandiosas criações, incluindo Stark. Em um tom sombrio, ele deixou claro que a escolha entre fugir e enfrentar o inevitável tinha pouca importância. Howard Stark reconheceu a inteligência do criador, mas discordou completamente dele, explicando que havia uma terceira opção e que a escolheria. Enquanto atacava os vários clones dos heróis, o criador demonstrou sua raiva, chamando-os de peões e criaturas sem propósito. Ele manifestou compreensão pelo motivo de estarem agindo da maneira que estavam, pois foram projetados para morrer desde o início. Ele pediu que parassem com toda a obstrução e cumprissem seu verdadeiro propósito, que era trazer Kang até ele. Ao encontrar o criador, Kang respondeu que esperou pacientemente por 2 ciclos de vida por aquele momento, e agora ele finalmente havia chegado. Em meio à batalha, o foco se volta para o confronto entre o criador e Kang. O Homem de Ferro acreditava que todos estavam envolvidos em sua guerra silenciosa, restando a ele dar o próximo passo de seu plano. Mesmo sem Howard fazer sua parte, Reed anunciou que o condutor de energia estava a 1 minuto de surgir, armado e ativado. O cronômetro começou a contar. 59 segundos, 58... O contador marcou 57 segundos, quando o criador teve sua cabeça violentamente atacada por Kang. Foi nesse momento que o vilão agradeceu, reconhecendo que a dor trouxe clareza, e de repente, as memórias começaram a ressurgir. Ele afirmou que se lembrava de seu inimigo. A história faz uma pausa para mostrar um futuro distante, onde o criador expressava sua necessidade de saber. Kang o ouviu atentamente, enquanto ele explicava que havia construído seu reino, refeito seu mundo e precisava saber se isso perduraria. Eles discutiram onde e quando estavam, e Kang afirmou que o criador era o responsável por sua criação. Esse foi o exato momento em que o criador perdeu uma parte de seu cérebro, levando-o a reconhecer que se lembrava e sabia quem Kang era, enquanto alguém também compartilhava essa compreensão.
O Homem de Ferro declarou que estava pondo fim à situação, com Reed ainda se comunicando com ele e alertando sobre a iminente falha crítica do motor Immortus. Isso levou o criador a questionar as ações do herói, e Kang apontou que Howard estava lidando com duas questões ao mesmo tempo, descrevendo sua atitude como extremamente virtuosa, como se visse através de um nevoeiro. No entanto, quando retornam ao passado, o Homem de Ferro não concorda com as palavras de Kang, alegando que era como olhar no espelho e odiar o que via. Ele liberou uma imensa descarga de energia sobre todos eles. No castelo do Criador, localizado na Lativéria, Reed confrontou uma escolha angustiante. Ele temia que esse lugar se tornasse outra prisão, não feita de paredes, mas de obrigações esmagadoras. Era algo quebrado, destinado a alguém quebrado. Reed refletiu sobre a decisão, confiando aos seus melhores princípios. Ele ponderou sobre sua hesitação enquanto retirava o dispositivo Immortus de um painel e o guardava em uma maleta, e o relógio continuava sua contagem regressiva implacável. O cenário caótico ao redor era uma devastação total, com corpos espalhados pelo chão e a contagem regressiva prosseguindo. No entanto, em meio a essa carnificina, uma figura ainda respirava: Howard Stark. Ele se aproximou de Kang, como se estivesse pressentindo algo, uma necessidade intensa de descobrir, ou talvez apenas buscando confirmação. Então, Howard removeu a parte frontal da máscara de Kang e deixou escapar um lamento profundo, enquanto a contagem regressiva continuava. No mesmo instante em que Reed caminhava pelas ruas da cidade, todos olhavam com apreensão para o que acontecia no céu. Uma semana depois, os Illuminati também olhavam para o céu com desconfiança. Era como uma herança deixada por seu líder desaparecido, mas ninguém sabia ao certo o que representava, pois as informações eram escassas. Durante uma conversa profunda sobre a misteriosa cúpula que havia surgido, o Sr. Ra compartilhou uma história intrigante. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas havia um relato de que, quando a cúpula apareceu pela primeira vez, permaneceu visível por apenas um mês do lado de fora, enquanto 1000 anos se passavam dentro dela. Agora, com 24 meses de existência da cúpula, o Sr. Khonshu expressou crescente preocupação. O Hulk, lembrando de uma conversa anterior, questionou se a dilatação temporal na cúpula era constante, levando à pergunta: se um mês equivalia a 1000 anos, 3 meses seriam iguais a 3000 anos? Emanuel da Costa, ansioso por entender a situação, perguntou o que sabiam sobre isso. O Hulk lembrou que o Criador apenas sorriu e disse que alguns segredos eram dele e somente dele, enquanto os outros perceberam que tinham 2 anos até a cúpula reabrir, e agora tinham que decidir como lidar com a situação. Em meio à discussão sobre a misteriosa cúpula e as implicações de seu funcionamento temporal, o Capitão Grã-Bretanha destacou que não se podia descartar a possibilidade de que o que sairia dela quando finalmente se abrisse remotamente pudesse ser completamente diferente de qualquer ser humano conhecido, tornando-se uma escolha válida. O Hulk acrescentou que não havia garantia de que o ser resultante compartilhasse seus pensamentos, esperanças ou os considerasse iguais. Emanuel da Costa sugeriu que, diante desse dilema complexo, talvez fosse melhor se concentrar em questões mais imediatas, como lidar com os Estados Unidos e sua união. Por isso, Emanuel expressou preocupação com a falta de uma liderança, mencionando a ausência de Stane e agora Stark. Foi então que Khonshu sugeriu a nomeação de um novo líder ou a busca pelo indivíduo certo para o cargo. Illyana propôs uma divisão de responsabilidades, enquanto o Capitão Grã-Bretanha destacou a necessidade de alguém com uma liderança forte. Emanuel concordou com a sugestão de divisão de tarefas, admitindo que poderia ser uma solução. Hulk então questionou se deveriam realizar uma votação para decidir. Na Torre Stark, Tony questionou se os itens foram realmente destinados a ele. Reed explicou que o mundo estava enfrentando o fim, com o futuro se chocando com o presente, reinos temporais sendo derrubados e males multiversais sendo desfeitos.
No entanto, ele afirmou que trazer essas coisas para o rapaz era sua tarefa mais importante. Na frente de Tony Stark estava a máquina quebrada do motor e mortos, que eles já haviam reparado, os arquivos secretos que Reed mostrou a ele e uma carta de seu pai. Reed elucidou que, embora ele tenha alguma ideia do que poderia ser feito com esses itens e seu potencial, Howard mencionou que seu filho saberia o que fazer com eles. Portanto, a decisão deveria ser do rapaz, o que levou Tony a questionar sobre o estado de seu pai e se ele estava morto. Reed explicou que variáveis, probabilidades e a própria natureza do homem estavam em jogo enquanto ele lutava por sua vida e que, lamentavelmente, ele não tinha uma maneira definitiva de responder a essa pergunta. E após alguns instantes de hesitação, Tony Stark afirmou que precisaria de um traje. Tony afirmou que o traje precisaria ser capaz de lidar com distorções temporais e ter algum tipo de controle de navegação integrado. Reed concordou prontamente e acrescentou que ele também deveria ser uma arma. Ele respondeu que sim e mencionou que havia coisas que o criador não conseguiu encontrar e ele tinha uma ideia do porquê. Quando Reed questionou o nome que ele escolheria, sugerindo o Homem de Ferro em homenagem ao seu pai, Tony foi enfático em sua resposta, dizendo que seu pai era o Homem de Ferro. Tony Stark afirmou que, por enquanto, adotaria o nome de Rapaz de Ferro, pelo menos até merecer um nome melhor. No passado, enquanto Reed e Tony procuravam por alguém, uma carta escrita por Howard Stark revela suas profundas frustrações em relação ao mundo e à humanidade. Ele desabafou sobre seu cansaço, criticando o que as pessoas aceitaram e como elas mudaram. Howard reconheceu sua própria responsabilidade, dada sua habilidade e riqueza, admitindo que estava tão focado em seu trabalho e nas recompensas que ele trazia que não percebeu as verdadeiras dinâmicas do mundo que ele ajudou a criar. Howard Stark refletiu sobre o mundo corrupto que todos pintam como suficientemente bom, mas que por baixo da superfície é podre até o âmago. Ele percebeu que a maioria das coisas que criou apenas sustentam sistemas que reduzem homens e mulheres a peões e brinquedos, a trabalhadores e consumidores, a servos e escravos. Todas as coisas que ele criou estão manchadas com uma camada de maldade, exceto uma, que é seu filho. E se Anthony está lendo isso, significa que ele se foi e deixou um mundo que não é lugar para os inocentes. No entanto, apenas os olhos inocentes podem ver o que ele poderia ser. Ele diz a seu filho que nunca é tarde demais para mudar o mundo ao seu redor. Por fim, Howard afirmou que era crucial lutar e sair vitorioso. Isso marcou um novo começo para eles, quando descobriram o Capitão América em animação suspensa no gelo, sendo esse o ponto de partida para o Universo Ultimate. Diz aí, pessoal, vocês gostaram dessa minissérie? E o que acharam desse final? Estão empolgados com o regresso do Universo Ultimate ou a onda já passou e vocês acham que não vai dar em nada? Quero saber a opinião de vocês, beleza? Por enquanto é isso. Aproveitem para deixar seu like se ainda não fizeram. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo em suas redes sociais. Obrigado a todos que ficaram até o final e um abraço, galera!